Nos últimos anos, temos sido privilegiados por testemunhar a genialidade de jogadores lendários como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Anteriormente, tínhamos Ronaldo, Zidane, Ronaldinho e muitos outros gênios do futebol. Jogadores esses que faziam parecer que jogar a bola era muito fácil, e assim, inspirando muitas crianças a tentar fazer o mesmo. Crianças habilidosas em escolas, campeonatinhos e até mesmo na rua, era corriqueiro de ver. Contudo, uma reflexão se fez necessária. Será que o futebol mundial ainda é capaz de fazer novos craques que possam rivalizar com essas lendas? Ao olhar para as ligas de base e academias de futebol ao redor do mundo, deparamos-nos com inúmeros talentos emergentes. Entretanto, por que essa riqueza de potencial não está sendo tão notada como antigamente? Será que realmente as novas gerações estão pior que as anteriores? Hoje iremos discutir isso. Especialistas de todo o mundo apontam para a pressão desmedida e expectativas exacerbadas como fatores cruciais. Muitos jogadores enfrentam uma carga de trabalho intensa desde a infância, levando a desgaste físico e mental. Aqui no Brasil, por exemplo, a base tem sido tratada de um modo diferente comparado a tempos atrás. Hoje, os jogadores de base são cobrados por títulos e desconsideram a importância da formação. Se o jogador, mesmo sendo promissor, não ganha a copinha, ele é visto como uma enganação. Em alguns casos, o jovem atleta, quando vence a copinha, sendo destaque, a mídia e torcedores por meio das redes sociais o sufoca com a pressão e fazendo ele se render a ela. De tanto medo de errar, ele perde a coragem para mostrar o que melhor sabe fazer. Claro, sempre existiu opressão para muitos garotos, ainda mais quando largam a casa cedo e têm a responsabilidade de mudar a vida financeira da família. Mas nunca a pressão foi tão presente e de fácil acesso a recebê-las. Você acha que a Copinha é um bom campeonato para revelar? É um campeonato para revelar é bom mesmo. Aí você tem que ir bem, né? Eu nunca ia imaginar que ia ser revelado. Se o cara não tiver uma cabeça, der uma sequência depois também, achar que foi só a Copinha é o principal. Se depois ele não manter, aí não vai adiantar nada. Que aí até chegar no profissional da Copinha tem mais 2 anos, 1 ano e meio até chegar na idade de profissional. Então o cara tem que render mais 1 ano e meio, 2 aninhos. Todo mundo vai lá aqui fora, mas ninguém sabe o trecho que a gente viveu dentro das paradas. Hoje, a exigência física é muito maior que tempos atrás. O futebol nunca esteve tão rápido. Em resposta a isso, a valorização física é muito maior. Algumas bases de futebol atuais estão procurando jogadores mais fortes fisicamente, deixando para trás alguns talentosos. Por isso, em muitas situações não devem fazer isso, pois o físico, na maioria dos casos, é mais fácil de desenvolver do que a técnica. Qualquer atleta saudável pode ficar forte, com bom equipamento, mas, infelizmente, não são todos os jogadores que se tornam jogadores de extrema técnica. Porém, os jogadores que conseguem equilibrar condicionamento físico e capacidade técnica se destacam, e muito. No mundo temos vários exemplos, e imagino que o primeiro jogador que veio na sua cabeça, que tem força física e técnica, é o garoto Endrick. Futura promessa da seleção brasileira, esse garoto com apenas 17 anos foi o destaque e protagonista da reta final do Brasileirão de 23, fazendo sequências de jogos incríveis e uma partida de excelência, que é o 3-4 do até então líder Botafogo contra o Palmeiras. Um jogo que todo palmeirense terá guardado em sua memória com muito carinho. Assim, fisicamente ele parece pronto. Tecnicamente, taticamente, de entendimento de jogo, eu acho que ele tem muita coisa a evoluir. E o que ele fazia na base, que era um caminhão de gols, números estratosféricos, isso não foi transferido automaticamente para o profissional e é normal que não seja. Mas a expectativa que ele desperta é enorme também porque foi vendido cedo demais. Do ponto de vista físico, ele está muito à frente do que o Vinícius estava quando subiu. A ascensão da tecnologia também desempenha um papel no desafio de formar novos craques. A imersão constante em dispositivos eletrônicos e uso excessivo pode reduzir o tempo dedicado ao aprimoramento físico e técnico. Antes, se fosse só isso. Como disse antes, as redes sociais deixam os jogadores mais vulneráveis a críticas maldosas e ameaças, não favorecendo em nada o psicológico do atleta. Sem contar que quase todo mundo tem celular hoje. O jogador não consegue sair para jantar com a família para relaxar, pois se for fazer isso e estiver em uma má fase, basta uma foto, alguns telefonemas, que o jogador ficará exposto a vários cenários desagradáveis, podendo até ser um risco à sua segurança. Menos mal que isso não acontece com tanta frequência no mundo todo. É mais comum na América do Sul, principalmente no Brasil.
Quando a tecnologia é usada a favor, a capacidade e influência no desenvolvimento do atleta está em um nível surreal. Com a tecnologia de hoje, é possível ter um grau de detalhamento de desempenho de treinos e em jogos. Os jogadores usando equipamentos de chip e rastreadores que traz todos os dados do jogador na ação. Quantos quilômetros correu, quantos sprints ele deu no jogo, batimento cardíaco médio e equipamentos que até ajudam a monitorar o período de sono de qualidade. Tudo isso com a ajuda a buscar os melhores desenvolvimentos e prevenções de lesões, algo que sempre será problema em qualquer esporte. Horas de sono, o nível de recuperação do jogador, a dor muscular, o bem-estar. Está a verde, está tudo bem, mas por exemplo, tem um jogador que está aí amarelo. Jailson, está aqui o nosso jogador Jailson, qualidade de sono, 5, está amarelo. Isto é para, eu preciso de falar com ele, perguntar-lhe porque é que ele não dormiu. Porque se vamos fazer um treino de alta intensidade e este jogador não dormiu, há um risco muito grande de lesão. E como tu pudeste ver no nosso departamento, nós fazendo, como tu vês, 9 jogos por mês, se nós não temos cuidados com estes pequenos detalhes, de 3 em 3 dias eu estou a competir e eu estou a precisar deles. Então eu vou falar com ele, perguntar porque é que ele dormiu mal. A globalização do futebol aumentou a competição, com clubes e ligas buscando talentos em todo o mundo. Essa competição global pode limitar as oportunidades para jovens jogadores locais, mas é também uma fonte de inspiração. Com isso, se perde menos promessa, pois são mais procurados em qualquer lugar do mundo. Nomes como Youssoufa Moukoko, que nasceu em Camarões, mas logo no período de base foi para a Alemanha, e que logo foi assim percebido seu talento. A seleção europeia já o convocou para a seleção de base da Alemanha. Hoje atua no Borussia Dortmund e é uma das maiores promessas e ativos do clube. Apesar dos desafios, é vital lembrar que o futebol é um esporte em constante evolução. Com uma abordagem equilibrada, focalizada no desenvolvimento integral dos jovens, ainda podemos testemunhar o surgimento de novos craques capazes de encantar o mundo do futebol. Como eu disse no início do vídeo, o futebol está mais físico e rápido. Os jogadores têm menos tempo de pensar ou preparar jogadas. Devido a isso, que para muitos não tem mais grandes jogadores surgindo. Que não é verdade. Os jogadores têm que pensar muito mais rápido. Naturalmente, os jogadores que aparecem são bem mais promissores que qualquer geração existente no futebol. Não podemos ficar presos só no passado. Eu também comecei a gostar de futebol com uma geração espetacular de jogadores, como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo e vários outros grandes gênios do futebol. Mas não podemos ignorar que o futuro é muito bom, com nomes como Mbappé, Haaland, Pedri, Musiala, Rodrigo, Endrick, Vitor Roque e um dos mais aspirantes, Vinícius Júnior. Ele mesmo usa a camisa mais pesada da Europa, que está caindo como uma luva, que até comentei no vídeo anterior, que o link estará nos comentários. Para nós brasileiros, a grande diferença é que os jogadores talentosos estão mais espalhados. Não está tão concentrado aqui, mesmo a gente tendo talento a rodo surgindo sempre. Para finalizar, em definitivo, estamos produzindo jogadores como nunca. Essa fonte nunca irá secar, como alguns gostam de dizer. Esse moleque, desde que eu cheguei no Fluminense, eu vi que ele era diferente, né? Treinando, a força desse moleque é bizarra. E a qualidade que ele tem pra chutar, pra driblar, fazer uns bagulhos assim. Eu falei, caraca, meu irmão. Eu falava assim, pô, mas eu tô muito atrás, né? Porque eu voltei a treinar, os moleques estavam como? De moto. Eu falei, caralho, tô quebrando a bola. Mas não, aqui ele é diferente pra caralho. E fico muito feliz por ele. Porque ele é muito bom. Eu conversei com o Diniz uma vez e falei, cara, a gente tem um craque aqui, mano. Craque. Ele não é... E todo mundo tá vendo. Não tô falando aqui pra puxar saco de ninguém, mas ele é craque.